Eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Ele é explicado pelo campo magnético. Michael Faraday descobriu os efeitos elétricos produzidos pelo magnetismo. Através desses efeitos, chamados de indução eletromagnética, ele explicou a natureza e as propriedades dos campos magnéticos. O que é o trem-bala? Conhecido como o jogador mais rápido do Flamengo, o Bruno Henrique. Ah não, peraí, esse é trabalho de educação física, esquece. O trem-bala é um tipo de transporte ferroviário que opera mais rápido do que o tráfego ferroviário tradicional, utilizando um sistema integrado de material rodante especializado em linhas específicas. Embora não exista um único padrão que se aplique a nível mundial, considera-se que as novas linhas com mais de 250 km por hora e as linhas existentes em que 200 km por hora podem ser consideradas de alta velocidade, sendo que alguns estendem a definição para incluir velocidades mais baixas em áreas onde isso representou uma melhoria significativa. No dia 1º de outubro de 1964, uma inauguração aconteceu na estação de Tóquio às 6 horas da manhã, sendo finalizada com um corte de uma fita. O primeiro trem-bala viajou de Tóquio a Osaka em 4 horas, economizando 2 horas e meias da viagem de 513 quilômetros. O mais recente modelo leva apenas 2 horas e 25 minutos. Araki, hoje com seus 73 anos, dirigiu brevemente Shinkansen, o nome do trem-bala, no verão de 1967, como parte de sua formação como engenheiro de operações ferroviárias. Levitação por repulsão magnética. Tecnologia adotada nos trens japoneses. A levitação por repulsão magnética consiste na utilização de bobinas supercondutoras localizadas no interior do trem. Como a bobina supercondutora possui uma resistência mínima, é capaz de gerar um forte campo magnético, induzindo nas bobinas encontradas nos trilhos uma corrente elétrica, que por sua vez gera um campo magnético induzido e contrário ao que foi aplicado nessa bobina, o que possibilita a levitação do trem pela força da repulsão magnética entre o trilho e a bobina supercondutora. As bobinas localizadas nos trilhos agem passivamente. Princípio da levitação magnética. As bobinas de levitação com uma configuração em 8 são instaladas na lateral dos corredores do guideway. Quando os ímãs supercondutores passam por uma velocidade alta, uma corrente elétrica é induzida dentro da bobina, criando um campo magnético, fazendo com que ocorra a levitação do trem. Princípio da propulsão. As forças de repulsão e de atração induzidas entre os ímãs supercondutores são usadas para propulsionar o veículo. As bobinas de propulsão localizadas nas laterais do corredor são alimentadas por uma corrente trifásica de uma subestação, criando um deslocamento do campo magnético no corredor. Os ímãs supercondutores são atraídos e empurrados por esses campos magnéticos em movimento, propulsionando o veículo. Levitação por atração magnética. Surgida na década de 70, os trens maglevs alemães adotaram o sistema de atração magnética para a levitação dos trens. É usada a força de atração entre os eletroímãs, controlados individualmente e eletronicamente, localizados no veículo, e as barras ferromagnéticas localizadas abaixo das guias dos trilhos. Princípio de levitação magnética por repulsão. O princípio de funcionamento do trem maglev por repulsão magnética será explicado de acordo com o protótipo do trem japonês. No veículo, existe um suporte onde se localizam os eletroímãs, encurvado para baixo dos trilhos e exercendo nas barras ferromagnéticas uma força de atração pelos eletroímãs que darão sustentação, levitando o veículo. O veículo possui um conjunto de eletroímãs e guias laterais que controlam o movimento transversal, deixando-o sempre centrado no trilho. O suporte, assim como os guias laterais, existem em ambos os lados do veículo e por todo o seu comprimento. Entre o suporte e os trilhos, a distância é de 10 mm, controlados eletronicamente, e entre o trilho e a parte inferior do veículo, de 150 mm, o que possibilita passar por cima de pequenos objetos ou camadas de neve. O sistema de propulsão usado é o motor linear que é colocado ao longo de todo o veículo.
Este pode tanto ser usado como sistema de propulsão ou como sistema de freios do veículo. O motor linear nada mais é do que o motor elétrico, consistindo do rotor e o estator. Esta técnica requer o movimento de um campo magnético nas proximidades de um material condutor, onde correntes elétricas serão induzidas. Estas correntes geram outro campo magnético que opor-se à variação do campo criado pelo material magnético. A interação entre ambos os campos produzirá uma força de repulsão, que será responsável pela levitação do corpo. Vantagens: sistema simples comparado com levitação por atração e repulsão magnética. Sistema muito mais econômico do que os anteriores. Desvantagens: utilização da levitação magnética apenas em movimento acima da velocidade limite, sendo que nesse intervalo é necessária a utilização de rodas para o movimento inicial e como o freio. Este tipo de levitação explora a força de atração que existe entre um eletroímã e um material ferromagnético. A estabilização do comboio só é possível através de uma disponibilidade energética e regulador devidamente sintonizados. O propulsor do comboio é um motor elétrico. Vantagens: não há emissão de poluentes em toda sua trajetória. Não há emissão sonora dos rolamentos da propulsão, por ser uma tecnologia baseada na levitação. Não existe contato mecânico. Motor linear síncrono, possibilitado altas potências na aceleração e desaceleração, possibilitando na subida de alto grau de inclinações. Viagens confortáveis e seguras, baixa utilização de espaço para construção de trilhos elevados. Por exemplo, na área agrícola, os trilhos podem passar por cima das plantações. Desvantagens: maior instabilidade por ser baseado na levitação através de forças de atração magnética. Instabilidade pode ocorrer devido a eventos fortes laterais. Cada vagão deve possuir sensores e circuitos com feedback, que controlam a distância dos trilhos aos suportes. Perdas de energia no controle dos circuitos e dos eletroímãs podem causar a perda de levitação. Os engenheiros japoneses estão desenvolvendo uma versão concorrente dos trens maglev, que usam um sistema de suspensão eletrodinâmica, que é baseado na forma de repulsão dos ímãs. A principal diferença entre os trens maglevs japoneses e os alemães é que os trens japoneses usam eletroímãs com superresfriadores e supercondutores. Esse tipo de eletroímã pode conduzir eletricidade, mesmo se após o suprimento de energia for cortado. No sistema SEM, que usa eletroímãs padrão, as bobinas somente conduzem eletricidade quando um suprimento de energia está presente. Ao esfriar as bobinas, o sistema do Japão economiza energia. Entretanto, o sistema criogênico que costuma esfriar as bobinas pode ser caro. Outra diferença entre o sistema é que os trens japoneses levitam mais ou menos 10 cm sobre os trilhos. Uma dificuldade no uso do sistema SED é que os trens maglev devem rodar sobre pneus de borracha até que eles alcancem a velocidade de 100 km por hora. CRH-380, China. O trem CRH-380, em suas diferentes versões, é capaz de atingir velocidades de até 450 km por hora em suas 4 rodas que passam por cidades como Pequim, Xangai, Nanjing e Guangzhou. ICE-3, Alemanha. A linha Intercity Express ICE-3 ocorre entre Frankfurt e Colônia, no Vale do Reno, e entre Munique e Nuremberg, na Bavária, com 9 linhas que atingem velocidades de até 320 km por hora. Shinkansen E5, Japão. Com um formato bico de pato em sua dianteira, o trem japonês mais rápido opera até 320 km por hora na linha de 670 km entre Tóquio e Aomori, no norte da linha de Honshu. TGV POS, França. Nação pioneira na criação de trens de alta velocidade, a primeira versão dessa unidade começou a operar em 1981. Hoje, os TGV POS operam em 2 linhas, no leste e no oeste da França, com velocidades que atingem até 320 km por hora em operações normais e até 575 km por hora em testes, a maior velocidade registrada para um trem. AVE Séries 103, Espanha.
O trem-bala vai de Madrid a Barcelona em 2 horas e 40 minutos, atingindo 310 km por hora durante a viagem. Nas últimas décadas, a Espanha passou de fama de ter um dos piores transportes ferroviários da Europa para uma rede moderna de trens de alta velocidade que unem as grandes cidades do país. Maglev Xangai, China. A linha liga o aeroporto internacional de Pudong à estação de metrô de Longjong. O trem Maglev Est de levitação magnética atinge a velocidade máxima comercial de 430 km por hora e faz o percurso de 30 km em apenas 7 minutos. Embora possa chegar a mais de 500 km por hora, essa velocidade máxima é atingida em 2 minutos a partir da partida do trem, mantém-se por apenas 3 minutos e a partir daí desacelera para a chegada na plataforma. Sancheon KTX-2 da Coreia do Sul. O trem de alta velocidade Sancheon KTX-2 efetua o trajeto entre Seul e as cidades portuárias de Musan e Mokpo. Construídas pelo Hyundai, os trens operam a velocidade até 305 km por hora, com a capacidade de chegar a 350 km por hora. ETR-500 Freccia-Rossa e ETR-575 AGV da Itália. A Itália oferece 2 serviços de trens de alta velocidade nos mesmos trilhos: o Freccia-Rossa, faixa vermelha, público, e o Automotrice, a grande vitesse, AGV, privado. Os trens conectam Turim, Milão, Roma, Nápoles e Veneza a velocidades máximas de 300 km por hora, com recordes de 340 km por hora para o Freccia-Rossa e 360 km por hora para o AGV. Eurostar Class 373 da Inglaterra, França e Bélgica. O trem Eurostar é o jeito mais prático de fazer o trajeto entre Londres e Paris, pelo Eurotúnel, abaixo do Canal da Mancha. O trem opera a velocidades máximas de 300 km por hora. THSR-700T de Taiwan. Esses trens percorrem o litoral oeste da ilha entre a capital, Taipei, e a cidade industrial de Kaohsiung, exportados do Japão. Os trens THSR-700T levam 1.000 passageiros, operando a velocidade de até 300 km por hora.